O caso do gengivão, o Alan dos Santos, que está foragido da justiça internacional porque ele está escondido nos Estados Unidos de um modo legal, tem me intrigado muito, porque há uma proteção imensa da família Bolsonaro com o Alan dos Santos. O gengivão, vocês sabem muito bem, foi dono do portal Terça Livre, que era a ponta de lança para disparo de notícias mentirosas a respeito de adversários de Bolsonaro. E ele era um agente importante durante toda a pandemia para propagar notícias falsas para nós podermos atingir a imunização de rebanho que nunca iríamos atingir, mas foi a política pública adotada por Bolsonaro durante o enfrentamento da pandemia. O Alan dos Santos, ele teve a prisão decretada pelo Xandão Cabeça de Melão, ou Alexandre de Moraes, como você queira chamar. Só que o gengivão, ele está nos Estados Unidos, ele foi fugido para lá. E quem facilitou a fuga do Alan dos Santos foi o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha. O Bananinha que era uma espécie de sugar daddy do Alan dos Santos em Brasília. Porque quem bancava a moradia ou a casa que o Alan dos Santos morava em Brasília era o Eduardo Bolsonaro. Uma situação muito suspeita, porque para ter todo esse zelo com o gengivão é porque esse cara sabe muita coisa do Bolsonaro. Sabe muita coisa da família Bolsonaro. E olhem só esse caso estranho que a Malu Gaspar divulgou no dia 12 de novembro. Secretário de Justiça tentou retardar a extradição de Alan dos Santos, mas a delegada foi mais rápida. Que proteção é essa que as instituições estão querendo dar ao Alan dos Santos? Clique no botão de gostei, vamos ler essa reportagem porque eu sei que não são todos que têm acesso ao Globo. Aqui nós temos e nós falamos de coisa séria aqui no canal. E se você quiser mais assuntos sérios, de modo descontraído, torne-se membro. Porque aí você vai ter, no mínimo, 2 vídeos adicionais por semana em um formato diferente desse aqui, com histórias políticas e você vai adorá-las. Algumas não, né? Pode ser que cause alguma revolta, mas você vai gostar de conhecer um pouco mais sobre a política nacional. Olhem só que estranho essa situação aqui. O secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, tentou retardar o processo de extradição do blogueiro Alan dos Santos, antes de exonerar a chefe do departamento responsável pelos trâmites entre Brasil e Estados Unidos, a delegada de Polícia Federal Silvia Amélia Fonseca de Oliveira. Amigo dos filhos Bolsonaro, secretário de Justiça acumula polêmicas, mudança em processos de extradição e uso de jatinho. Que proteção é essa com o Alan dos Santos, hein? Porque o Alan dos Santos, pessoal, ele é alguém pivotal na CPMI das fake news. E essa CPMI das fake news, ela vai voltar muito em breve. Ela foi suspensa por conta da pandemia, mas agora ela vai voltar, os depoimentos vão ser colhidos novamente, e aí há uma questão muito forte em cima dos filhos do Bolsonaro, em cima do Eduardo, mas principalmente em cima do Carluccio, porque ele é o chefe do gabinete do ódio. E tem uma outra questão pegando aí também, o Steve Bannon, ele pode ser preso a qualquer momento. No momento que eu gravo o vídeo, ele ainda não foi preso. Mas saiu uma decisão para prendê-lo. Então no momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que o Bannon já esteja preso. Olha só que situação estranha que está aí nessa tangente, aí nessa periferia do governo Bolsonaro. Mas quando pediu os papéis da delegada para tentar produzir um parecer contrário, foi informado de que a ordem do ministro Xande de Moraes para que Alan fosse extraditado para o Brasil já havia sido enviada para os Estados Unidos. Foi essa a razão da demissão de Silva do cargo de diretora do departamento do Ministério da Justiça, que cuida de extradições, transferência e da repatriação de ativos. Ou seja, quando ela pediu para o governo americano extraditar o gengivão, talvez numa jaula ou não, num departamento de carga ou não dos aviões, a gente não sabe disso, eu não tive acesso, então pode ser que isso não tenha acontecido, né? Ela sofreu uma represália. Mas que coisa! Isso aí é para intimidar os outros. É um processo de intimidação e de caça às bruxas feitas por aliados e parceiros da família Bolsonaro para esconder o quê? Qual é o medo que a família tem com o gengivão? O que esse homem sabe? O que esse homem sabe? O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional é um dos setores mais sensíveis e estratégicos para a investigação de crimes transnacionais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. Foi o departamento que cuidou, por exemplo, da repatriação dos recursos desviados pelo Petrolão e outras coisas para outros países. A exoneração de Silva Amélia foi publicada na quarta. O blogueiro Alan dos Santos é aliado de primeira hora de Bolsonaro, em especial próximo ao filho 03 do presidente.
Ele é alvo de 2 inquéritos no Supremo. Na decisão tomada pela Polícia Federal, Alexandre de Moraes afirmou que o blogueiro continua a divulgar conteúdo criminoso por meio de redes sociais para arrecadar recursos. A PGR opinou no processo de prisão do aliado de Bolsonaro que está foragido nos Estados Unidos. A ordem de prisão preventiva e de extradição foi expedida no início de outubro, pessoal. Mas no final do mês, numa entrevista que deu à Jovem Pan, ao lado de Jair Bolsonaro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que sua pasta ainda iria analisar o pedido. Torres certamente contava que o caso seria manejado pelo secretário Santini, outro amigo próximo da família Bolsonaro. Olhem só o que Bolsonaro fez. Ele acabou aparelhando toda a República. Ele aparelhou a República. O que ele falou que ele não iria fazer, agora ele está fazendo. Nós temos um criminoso nos Estados Unidos que ameaça a saúde das pessoas, porque ele ameaçou na pandemia. Quantas pessoas não foram influenciadas pelo Alan dos Santos, não pegaram a doença, não passaram para terceiros ou não morreram? Ele é alguém perigoso, o Alan dos Santos. Só que 2 dias antes da entrevista, do ministro, havia sido enviado um memorando ao departamento. Segundo o site Brazilian Report, o documento informava que a partir daquele momento todos os pedidos de extradição seriam despachados por ele. Foi só aí que Santini descobriu que o pedido de extradição do blogueiro bolsonarista naquela altura já estava em algum escaninho do governo americano. Pelo jeito, o secretário achou que devia uma satisfação a Jair Bolsonaro por não ter conseguido evitar o envio do aliado para a prisão. Exonerou Silva Amélia do cargo, sem nem mesmo se dar ao trabalho de nomear um substituto. O departamento continuou funcionando, mas agora sob as ordens do prestativo Santini. Qual o medo com o gengivão? Qual o medo com o gengivão? Será que uma delaçãozinha premiada assusta a família Bolsonaro? O que será que esse homem sabe? O que será que os tártaros ou a gengivite do Alan dos Santos sabem? Não sabemos, mas eles sabem. Deixa aqui nos comentários, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.